do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando nossa proposta dessa introdução aos Santos Evangelhos, vamos falar agora das etapas da formação dos Evangelhos na pregação de Jesus de Nazaré, desde a época da sua pregação até o texto canônico, que é o texto que nós temos hoje em nossa Sagrada Escritura. Então, vamos começar falando da origem e da natureza dos evangelhos sinóticos. Faremos, então, uma forma, assim, de uma introdução. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver será um esboço, ou seja, um delineamento do estudo dos evangelhos sinóticos. Uma coisa bem simples, né? Então, vamos estudar os textos que sempre tiveram um lugar preferencial na vida de igreja. Podemos ver que no culto oficial, como na religiosidade popular, a leitura dos evangelhos ela é ouvida em pé, são considerados textos mais simples e mais populares de toda a Sagrada Escritura. Então, os evangelhos eles se fundamentam em tradições que já existiam muitos anos antes e que foram recolhidas informações através de perícopes, né, que são pequenos trechos literários ou blocos literários unitários, onde nós podemos achar, por exemplo, algumas seções de controvérsias, algumas seções de parábolas, algumas seções de milagres promovidos por Jesus. Então, nessa parte de controvérsias, a gente vai ver a cura de um paralítico, onde Jesus fala que os seus pecados estão perdoados. Aí todos ficam espantados. Nunca vimos coisa como esta. Também a refeição com os pecadores, quando Jesus vai dizer que não veio chamar os justos, mas os pecadores. O debate sobre o jejum, as espigas arrancadas, também a cura de um homem com a mão atrofiada, e há o questionamento: é permitido no sábado salvar uma vida ou matar? Então, ainda continuando nessas sessões, podemos ver as sessões de parábolas que vamos descobrirmos na vida, conforme no Evangelho de Marcos, as parábolas do semeador, ou também porque Jesus falava em parábolas, né? Podemos ver tudo isso. E podemos como receber e transmitir o ensinamento de Jesus, pois Jesus explica a parábola do semeador, fazendo um confronto com a realidade. Também a questão da parábola da semente que germina por si só, do grão de mostarda. E assim Jesus vai falando em diversas parábolas. Como podemos também ver outra seção que podemos chamar seção de milagres, a questão da tempestade acalmada, o endemoniado Gerazeno, a cura da hemorroísa, a ressurreição da filha de Jairo. Quer dizer, várias passagens da Bíblia estão sintetizados, narrados no Novo Testamento. Aqui eu cito apenas o Evangelho de Marcos, mas que também acontece em Mateus, acontece em Lucas. São os evangelhos sinóticos. Mas isso não são critérios meramente biográficos, que a gente pode ter isso em mente, né, que organizam um relato. Então, o relato ele vai sendo organizado ao longo do tempo através de sessões, conforme vão sendo montado o livro canônico. Então, são os textos, esses livros são os textos mais estudados dos últimos 2 séculos, que é uma tarefa do espírito crítico moderno interpretar e defender a fé cristã. Então, hoje, cada vez mais nós vamos ver isso para frente, devido à cultura do racionalismo, devido a esse mundo moderno, cada vez se avança mais o estudo da Sagrada Escritura, mas nunca perdendo aquele âmbito no qual ele foi criado, que é a mensagem de Jesus Cristo. Então, vamos entrar num segundo ponto nessa introdução, é sobre os evangelhos. Os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram escritos e reunidos numa coleção somente a partir do ano 125, aproximadamente nesse ano. Então, ele literalmente ele significa bom anúncio, evangelho, quer dizer, uma boa nova, uma boa notícia. Então, a tradição bíblica e a tradição judaica
e a cultura helenística, ambas se entrecruzam no Novo Testamento. A gente pode ver que Jesus ele viveu num período que tínhamos o Império Romano, nós tínhamos uma cultura judaica e tínhamos também uma cultura que vinha do templo, né, que era religiosa, e tinha a cultura dos gregos, uma cultura helênica que trazia várias informações, que isso tudo se entrecruza na época da leitura que foram escritos os evangelhos. E nós vamos ter também um período pré-pascal e um período pós-pascal, um período que Jesus caminha com seus discípulos e um momento que Jesus caminha com seus discípulos já ressuscitado e aonde vai haver o nascimento da igreja após a sua volta para o céu. Então, os evangelhos ele já vem essa boa notícia, já vem aparecendo para a gente desde o Deutero Isaías, lá no Antigo Testamento, onde o mensageiro que vai exercer o seu reinado na história em favor do povo oprimido na Babilônia. Nós podemos ver isso em Isaías 52, 7, que vai dizer como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a felicidade, que traz as boas novas e anuncia a libertação, que diz a Sião, teu Deus reina. Então, essa boa notícia, ela vai passando, ela é plena de alegria, ela é plena de esperança. É uma notícia, lá no Antigo Testamento, e também se repete no Novo, que é paradoxal e libertadora. Paradoxal, porque nós podemos ver por meio da ação de um rei pagão, Ciro. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, a gente conhece a história deuteronomista, onde o povo é levado para o exílio, e depois de ficar um tempo para o exílio, a história do cronista, juntamente com os livros proféticos, sobre maneira Isaías, que nós estamos falando aqui, e os livros sapienciais, vão trazer esse povo de volta para reconstruir o templo. Isso tudo antes do Antigo Testamento, ainda não estamos no Novo Testamento. Então, ela é paradoxal porque um rei pagão chamado Ciro, que é o rei da Babilônia, que vai libertar o povo do cativeiro e vai permitir que ele volte. Isso é narrado no livro de Crônicas 1 e 2 e narrado no livro de Esdras e Nêemias. E essa ação ela se torna libertadora porque é uma ação que vai mudar a situação histórica do povo sofredor. O povo vai poder novamente voltar para sua terra, vai poder reerguer o templo e vai poder louvar ao Deus Javé. Então, o livro de Isaías ele era muito conhecido no tempo de Jesus, porque Jesus, até quando entra no templo, o primeiro livro que ele abre, ele vai ler o profeta Isaías. Então, há a importância desse profeta também entre os mentos de Qumran, que é um local, hoje é um sítio arqueológico, né, localizado na Cisjordânia, e à margem do rio, do Mar Morto. Né? Então, foram descobertos no ano de 1947 os famosos manuscritos do Mar Morto, e isso pôde se aprofundar muito a história da Sagrada Escritura, e hoje temos nível de excelência, isso é para quem faz tese de doutorado, se aprofunda muito e entra nessas questões. Não é o nosso caso aqui. Então, nos evangelhos, Jesus irá nos apresentar o que é a sua missão, a sua mensagem, que está sempre aludindo às profecias de Isaías, que também foram muitos desses escritos encontrados em Qumran. Então, evangelho, boa nova, é usado no sentido religioso, que também era utilizado no culto do imperador romano, quando ele dizia uma boa nova ao povo. O termo evangelho, ele vai ser trazido, adaptado à tradição cristã, nas cartas de Paulo, que Paulo vai ser o mensageiro dessa boa nova. E o evangelista Marcos utiliza esse termo e Mateus o emprega, o termo evangelizar, em clara referência, conforme a citação de Isaías 11, 5, onde diz que a justiça será como o cinto de seus rins e a lealdade circundará os seus flancos. Então, já o evangelista Lucas, ainda dentro dessa linha dos sinóticos, né, ele só emprega o termo evangelho
nos seus escritos do nascimento da igreja, que é o Atos dos Apóstolos, e não emprega esse termo no seu evangelho. Isso é muito curioso. Mas o primeiro autor a chamar realmente evangelho aos escritos que nós conhecemos vem da tradição, pois São Justino, que faleceu no ano 165. Então, é preciso ter cuidado de dizer Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Então, o Evangelho é um, embora transmitido em 4 versões diferentes. O que se encerra no fato de chamar o Evangelho destes textos é a notícia boa, a presença de Deus que humaniza por trás, um Deus que traz alegria, que nos anima, nos impulsiona, nos leva adiante, que se encerra no fato de chamar evangelho a esses textos, é a boa notícia que vem de Jesus Cristo ressuscitado, e não do imperador romano, mas um Cristo ressuscitou, que vai animar aquele povo, nós vamos ter fé, vamos dar uma resposta a essa proposta que ele nos faz, e estamos até os nossos tempos proclamando a boa nova. E o que encerra também no fato de chamar evangelho a estes textos é Jesus Cristo, que realiza a boa notícia que foi vislumbrada pelos profetas, conforme narrado no Antigo Testamento. Continuemos depois, no segundo ponto, com a origem dos evangelhos sinóticos, onde vamos detalhar mais sobre tudo isso. Nós estamos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.